Olá, muito boa noite, 21 horas e 43 minutos. Estamos aqui para mais uma edição do Pontos nos Is. Já sabe, aos sábados viemos para dar-lhe a conhecer os pontos de vista de analistas que normalmente convidamos para fazermos uma introspeção a um assunto atual que tenha sido motivo de informação ao longo de semanas. Temos estado a dedicar especial atenção à geopolítica mundial, com vários conflitos que graçam o Médio Oriente, ainda há conflitos na Ucrânia e também a situação que tem estado a marcar a atenção uma ou outra no continente africano. Vamos começar por olhar para a situação no Médio Oriente. Já estamos a começar a quarta semana deste conflito. Hoje mesmo, os Estados Unidos da América e Israel realizaram ataques contra um complexo nuclear do Irão, chama-se Natanz, localizado no centro do país, segundo um comunicado da Agência de Energia Atômica do Irão. Imagens de satélite revelam danos significativos em múltiplos edifícios, embora as autoridades iranianas tenham assegurado que não houve consequências radiológicas graves. O ataque de hoje ocorre apenas um dia após o presidente norte-americano ter anunciado que considerava reduzir as operações militares no Médio Oriente, mesmo com o envio de 3 navios de assalto anfíbio e cerca de 2.500 fuzileiros navais adicionais para a região. Estamos a falar de um complexo que está a 220 quilómetros a sudeste de Teherão. A instalação já havia sido alvo de ataques aéreos israelitas e norte-americanos durante a Guerra dos 12 Dias, em junho de 2025. Esta semana também, Donald Trump chamou cobardes aos aliados da NATO. O presidente norte-americano criticou os países europeus por não ajudarem a manter aberto o Estreito de Hormuz. Também falava Trump que iria levantar sanções contra o petróleo no Irão e Rússia. Ou seja, uma semana com muitas controvérsias nas declarações de Donald Trump no que tem a ver com a situação no Médio Oriente. Vou apresentar os meus convidados, da direita para a esquerda. Está comigo Agnaldo Ramos, é analista de Geopolítica e Segurança. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Camangula. Estimo imenso tê-lo novamente a conduzir esse programa. Muito boa obrigado. Noite aos meus colegas do painel, ao João Luís Ata, particularmente, meu amigo de longa data, que há muito tempo já não vejo a TPA, hoje nos colocou próximo um do outro, e aos telespectadores que nos veem e ouvem a partir de casa. Muito bem. Também está conosco Pedro Banga, é especialista em relações internacionais. Boa noite. Boa noite, José Camangula. Seja bem-vindo. Boa noite, colegas do painel, extensivo aos telespectadores. Muito bem. Osvaldo Isata, praticamente já apresentado aqui na introdução de Agnaldo Ramos. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Também especialista em relações internacionais. Luís Terim, igualmente especialista em relações internacionais. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Saudar também os colegas e espectadores lá em casa. Muito bem. Eu vou começar a fazer esta abordagem, essa análise em relação ao que está acontecendo no Médio Oriente com Osvaldo Isata. Estamos diante de muita contrariedade nas declarações de Donald Trump ao longo da semana. Do que é sintomático este posicionamento de Trump de dia em dia, de dias em dias, diante da situação que nós temos estado a observar? Olha, obrigado pela oportunidade. Deixa-me aqui dizer, diferente daquilo que tem estado a veicular nos canais ad hoc, eu não irei usar essa comunicação com... Pronto, hoje há muitos canais de comunicação, mas eu vou usar em função daquilo que é a minha área de estudo. Muito bem. Que é a minha área de especialidade. Primeiro, quero deixar claro, eu sou professor de Geopolítica e Geoestratégia. Muito bem. E sou especialista em Segurança Internacional e Resolução de Conflitos no mestrado de Relações Internacionais dos Estados Unidos da América. E o que é que nós estamos a ver aqui em relação a Donald Trump? Primeiro, é aquilo que se chama, do ponto de vista securitário, surpresa estratégica. Donald Trump não havia contato com a reação do Irão, ou seja, o Irão é um dos países que se preparou duramente para esse projeto. Por dois pontos importantes.
O Médio Oriente atualmente vive aquilo que em matéria de segurança chama-se Dilemma of Security, dilema de segurança. Ou seja, o desenvolvimento de um possível programa nuclear do Irão é uma ameaça direta, primeiro, para Israel, enquanto um Estado que tem problemas de manobra do ponto de vista geopolítico e estratégico, e, ao mesmo tempo, é uma ameaça direta para os interesses norte-americanos. E como é que eu posso explicar isso como se fosse um professor? Se tiver uma sala de aula, por exemplo. No Médio Oriente, os americanos defendem dois grandes princípios. O primeiro princípio é o princípio securitário, que é a questão, por exemplo, que nós conhecemos que a política externa norte-americana em relação a Israel é a sua continuação. Quem maneja a política externa norte-americana são os judeus. E, portanto, é mais ou menos aquele conceito que nós conhecemos em Samuel Huntington, quando escreve o Choque das Civilizações em 1996, de que é a junção do judaísmo e do movimento cristão, ou da religião cristã, que defende o valor central do Ocidente. Do ponto de vista econômico, e aqui em matéria de segurança econômica, economic security, nós temos que voltar até 1973, quando Henry Kissinger faz aquele negócio do petrodólar. Portanto, por isso é que a gente percebe o surgimento das grandes bases militares e por que o Irão está a atacar as bases militares norte-americanas como forma de pressão, primeiro, aos Estados que estão ao lado, que retêm essas bases e, ao mesmo tempo, por uma questão também religiosa que eu acho que é fundamental. E quero terminar a minha abordagem porque penso que os colegas também podem depois dar a sua contribuição, que é o seguinte. O que é o Irão? O Irão não é só o movimento persa, não é só a Associação Persa que se fala hoje. Quando Maomé morre no ano 632 depois de Cristo, o Irão teve um grande problema, que é o problema da sucessão, ou seja, qual seria a metodologia para a sucessão. Portanto, disso deu o movimento xiita e deu o movimento sunita. Os iranianos partiram para o lado xiita porque entendiam que a sucessão deveria ser tal conforme aconteceu depois da morte do Ali Khamenei, que era a sucessão direta da linhagem e não por eleição nem por mérito, por exemplo. Portanto, se vir, o Irão não está a atacar, nem sequer enviou algum míssil de forma propositada para o Líbano, não mandou também para o Iraque, porque fazem parte do movimento xiita, que são 15% do mundo muçulmano, enquanto todos os outros estados que estão ao lado são, digamos, sunitas, embora que sejam muçulmanos também. Portanto, para terminar, é isso que nós estamos aqui em matéria de análise securitária. Nós estamos a ver o dilema de segurança. E há aqui um problema muito importante do ponto de vista do processamento, do processo de tomada de decisão de Israel, porque Israel vive um fenômeno muito estudado que é strategic depth, que é estratégia profunda, que é a capacidade, por exemplo, de Israel na região, no Médio Oriente, absorver os seus adversários dentro do seu Estado, criar condições de logística, questões militares e fazer uma manobra, mais ou menos como, por exemplo, o que nós vimos, digamos, quando Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia, o que nós depois também vimos quando o nazismo de Adolf Hitler invadiu a Rússia, a capacidade geopolítica e geoestratégica do território russo em absorver os adversários lá dentro do seu território e depois esmagá-los, sufocá-los, não tendo acesso, por exemplo, à água e outros elementos que poderiam usar para conter o conflito. Portanto, Israel não tem essa capacidade. Por isso é que nós estamos a ver o empenho de Israel em tentar, digamos, redobrar os seus espaços. O conceito de Herzl, que todo mundo pensa que o estudo geopolítico conhece, que é o espaço vital. E, portanto, em termos de introdução, eu penso que essa análise que tem muito a ver com matéria de segurança e com matéria de manobra geopolítica e estratégica. Muito bem. Agnaldo Ramos, de alguma maneira, e nas últimas semanas tem estado a reafirmar que o Irão não é a Venezuela, mesmo antes do conflito, sempre apontou que se os Estados Unidos da América invadissem, atacassem o Irão, teriam muitas dificuldades. A prática, na sua opinião, continua a ser esta? Bem, a prática continua a ser essa e, do ponto de vista factual, nós ouvimos Donald Trump a dizer que os Estados Unidos não têm condições militares e financeiras para avançar com a guerra no Irão. Vimos agora o secretário de Estado norte-americano a pedir um suplemento de 200 bilhões de dólares para dar continuidade ao conflito. E mais, vimos Donald Trump há dias a dizer que ficou surpreendido com a capacidade de resposta que o Irão apresentou face ao poderio norte-americano. E também temos ouvido nos últimos dias declarações até de natureza jocosa. Parece que dessa vez o rei vai mesmo nu. Ninguém respeita mais Donald Trump. Ouvimos o chanceler, o responsável
da pasta de defesa e segurança da Alemanha a dizer que, de forma jocosa mesmo, que o que a poderosa Marinha norte-americana não consegue fazer, está a nos convidar para fazer. A gente consegue compreender aqui um conjunto de fatores. Primeiro fator é que há uma disrupção em termos de equilíbrio transatlântico. Parece que em matéria de interoperabilidade, a NATO, do ponto de vista real, não há interoperabilidade. A interoperabilidade na NATO hoje só existe, parece, no papel. É meramente institucional. Isso começa a ganhar mais peso no final da saída dos Estados Unidos no Afeganistão com os aliados e, fundamentalmente, na Síria, quando houve aquela disrupção entre a Turquia e os demais aliados, onde Macron, irritado com essa forma, com essa crise de operacionalidade ao nível da NATO, disse que a aliança está em morte cerebral. Por que eu digo isso? Porque Donald Trump começa uma guerra sem reportar aos aliados e depois vem aqui, pede apoio dos aliados, os aliados naturalmente que não podem apoiar uma intervenção que eles desconhecem, quer do ponto de vista operacional, mas acima de tudo, naquilo que são os objetivos dessa guerra, porque eu estou cansado de chamar a atenção que as guerras, da mesma forma que elas têm patamares, elas também têm objetivos concretos a alcançar. E depois de não encontrar uma resposta, vem aqui dizer que os aliados são covardes e por aí em diante. Parece que... Também uma demonstração de desespero. De desespero e demonstração clara que não há equilíbrio ao nível transatlântico. Eu subscrevo com o que o meu colega Exata falou, mas também digo mais. No Médio Oriente também reside a vitalidade da economia norte-americana. Da mesma forma que ao nível do Médio Oriente, a China encontra, como é que eu posso aqui dizer? A China encontra uma trincheira firme, forte para a sua economia. Os Estados Unidos também procuram, ao nível do Médio Oriente, fazer a manutenção do seu poder econômico. O João falou aqui do petrodólar. É verdade, porque do Médio Oriente sai muito petróleo para a China e sem ser cotado em dólar, o que tem um reflexo profundamente negativo na economia norte-americana. É importante nós termos isso em linha de conta. Daí que eu discordo quando alguns analistas dizem que esta guerra nada tem que ver com o interesse norte-americano. Não. Essa guerra tem muito que ver com o interesse norte-americano, sem descurarmos naturalmente a questão da segurança do Estado de Israel, porque Israel está aí também para dar manutenção aos interesses dos Estados Unidos na região, quer fundamentalmente do ponto de vista securitário, mas, acima de tudo, os Estados Unidos têm os seus interesses na região que deve ser protegido neste momento de grande fraqueza econômica. Os Estados Unidos vivem em função das políticas erradas, pouco assertivas, que Donald Trump, neste período de um ano, foi implementado. Muito bem. Pedro Banga, numa das citações, esta semana, Donald Trump volta a dizer que gostava de conversar para a paz no Irão, mas, entretanto, não tem interlocutores. Olhando para aquele que é o movimento, para aquela que é a atualidade no Médio Oriente, um país agora com um novo líder supremo, versus as declarações de Donald Trump, qual é a sua percepção? E estamos a falar de uma semana onde Trump quase que acordava com posições diferentes diariamente. Pronto, se virmos, fizermos uma retrospectiva das ações de Trump com os países que naturalmente têm tido algum problema, conseguimos dar conta que Trump, nessa altura, está a ser desacreditado quanto à sua seriedade nos seus objetivos. O objetivo de Trump nessa altura, se olharmos para o seu livro, A Arte da Negociação, no seu livro, o teor do seu livro transmite que, ao negociar com qualquer que seja, tu tens que apresentar manobras
E nada me surpreende que nessa altura o Trump esteja a usar uma retórica de manobra para poder distrair os líderes do Irão, que eu certamente, propositadamente, me atrevo a dizer que não vão cair nesta, porque Trump, nesta altura, está desesperado. Se formos ver, nessa altura, Trump está a ficar sozinho. Como disse aqui o colega, o Trump sempre pensou que contava pela a força e as contribuições, o financiamento que os Estados Unidos deu na NATO durante esses anos. Pensava-se ser este um ponto de equilíbrio para quando quiser chamar os países aliados poderem vir naturalmente, mas não é isso que está a acontecer, porque os seus aliados da NATO, muitos deles pertencem à União Europeia e conseguimos ver que Trump desestabiliza, de certa forma, aquilo que é a paz na União Europeia e o princípio da unidade da NATO. É assim que o Trump hoje, quando vem chamar os seus aliados poucos respondem na perspectiva e na objetividade que Trump deseja. Para ser firme, digo que continua a ser uma manobra de Trump para poder talvez distrair os líderes do Médio Oriente e depois, num certo momento, poder atacar e ganhar vantagem sobre a guerra, porque a guerra não está fácil com o Irão. O Irão, penso que tem que ver também pela estrutura geopolítica do Médio Oriente e também pela forma em que a guerra poderia... Conseguimos ver que tanto Israel como os Estados Unidos conseguiram ganhar a guerra pelo ar, mas a guerra não se resume só na força aérea, porque conseguimos ver que o Irão possui também, de alguma forma, alguma força naval e também alguma força terrestre que conseguem, através dos drones e os mísseis balísticos de longo alcance, poder também responder à mesma medida ou proporcionalmente os ataques dos Estados Unidos como do Israel. Muito bem. Luís Tarim, o Médio Oriente está a representar um desafio para os Estados Unidos da América e hoje, vendo que juntam-se outros líderes contrariando Donald Trump ao lado de Pedro Sánchez, é reflexo de que a intenção de tornar a América cada vez mais forte, com a hegemonia que a história sempre registrou, começa a cair por terra este desejo de Trump, ou ainda assim, dentro das surpresas que os americanos habituaram ao mundo, podemos daqui a algum tempo ficar eventualmente impressionados com o que vai acontecer? O surpreendente é, de facto, o presidente Trump não conseguir, não só por via de soft power, tem estado a defender isso, conter as aspirações da América e aceitar, não digo ser arrastado, ser influenciado, porque temos noção que o lobo de Israel é um elemento fundamental que de facto tem estado a influenciar a América nessas tensões, mas sobretudo a preocupação aqui é que a América vamos ter pós a transformação desse cenário constantemente em transformação, passa a redundância da geopolítica. É preciso que nós entendamos que nós estamos a ver um marco
não só do desenhar da própria geopolítica no contexto da definição de poder, aplicando aqui a perspectiva do realismo, porque está claro que essas lutas demonstram sobretudo os interesses nacionais por parte dos Estados, aqui particularmente a forma como o Irão tem estado a procurar resistir, demonstrar de certa forma que é uma voz autorizada do ponto de vista de segurança no Médio Oriente. O outro elemento, pouco se fala, mas é a questão do construtivismo, ou seja, continuamos a ver um Irão que, independentemente das circunstâncias beligerantes, tende a continuar a manter a essência da teocracia e, sobretudo, o respeito ao simbolismo daquilo que é a sua figura religiosa, Ali Khamenei. Ou seja, não obstante o interesse de querer se transformar o cenário da política interna do Irão, mas estes continuam, com certeza, com firmeza, a dar a surpresa que muitos não acreditaram relativamente ao poder técnico-militar do Irão. Outro aspecto fundamental é a resistência do fundamentalismo, daquilo que se entende do liberalismo. Ou seja, os Estados terceiros, do ponto de vista da intervenção, têm procurado não só aconselhar o presidente Trump, mas uma forma mais concreta de contrabalançar o poder na perspectiva do impacto econômico. Ou seja, temos noção que até os Estados Unidos da América têm estado a sofrer com esse fechamento do Estreito de Hormuz, obviamente que a título de comercialização do petróleo e combustível, também a subida de preços por parte da América, a forma com que a América, hoje por hoje, tende a trazer uma narrativa pouco complexa e que transmite aqui uma insegurança nas tomadas de decisões da administração de Trump por dois cenários muito simples. Primeiramente, a forma como a América, por parte do seu presidente, diz que os objetivos estão quase que alcançados e não vai atacar o Irão, e em contrapartida manda quase 2.000 soldados e uma artilharia a nível, digamos, dos navios militares, para então fazer pressão ao Estreito de Hormuz. Mas é preciso dizer que o Estreito de Hormuz é muito difícil de se invadir, dada a complexibilidade daquela região. E o Irão também, como se diz na gíria, a guerra avisada não mata soldado. Tem estado a criar as suas condições e porque um Estado, falamos aqui várias vezes, está acostumado a sofrer, tem noção dos seus interesses, e eu me atrevo aqui a dizer em rede nacional que para este momento o Irão alcançou mais os seus objetivos do ponto de vista do teatro das operações comparativamente à América e Israel. Repara o seguinte, os ataques, digamos, à base de grande produção de gás não só impactou o Irão, mas impactou também o Qatar. O Qatar é um parceiro estratégico dos Estados Unidos da América. Neste contexto, acredito que tem estado a pressionar também, do ponto de vista diplomático, um posicionamento mais assertivo da América, porque não está só os interesses de Israel, mas está sobretudo os interesses daqueles parceiros estratégicos dos Estados Unidos da América. E é fundamental entendermos que o posicionamento do Irão, querendo ou não, tem estado também a marcar uma ruptura do grande projeto da União Europeia. Ou seja, quando faz referência ao Sanchez, não necessariamente só a esta ilustre figura da política europeia, mas também olhando para o discurso dos outros estadistas, não só pela perspectiva da União Europeia, mas o posicionamento que países como a Itália, naturalmente também o Reino Unido, que depois recuou quando na altura aceitou apoiar, demonstra que esse ceticismo de ser cético é porque entendem que em algum momento a Europa precisa se reencontrar. Ou seja, necessariamente a Europa, por via daquilo que nós esperamos do multilateralismo da União Europeia, continua a agir de forma coletiva, porque o prisma que se espera para as organizações regionais, o princípio da coletividade, ou naturalmente aqui a Europa vai mostrar para o cenário internacional que também carece de uma transformação em detrimento da crise do multilateralismo. Ou seja, de tal forma que nós acompanhamos inúmeras vezes e apelamos à reforma da ONU, é preciso sermos também longínquos em dizer que a própria União Europeia precisa também de uma reforma, porque alguns interesses já não tendem a convergir, alguns interesses já não favorecem o grande sonho do Plano Marshall
e o que se espera na NATO, quando dizia o colega Agnaldo, porque o reflexo da NATO demonstra também uma certa fragilidade de concertação a nível do teatro das operações. E temos que ser claros em dizer, isto é só mais um facto, porque a primeira situação foi o que acontece na Ucrânia. Essa retórica de intervir e não intervir, empurrar as negociações à América e o pedido de socorro do presidente Trump, quando chama nomes a toda entidade relativamente à Europa, demonstra que, de facto, os interesses hoje já não tendem a ser os mesmos. Para terminar, numa primeira nota, Camangola, aqueles que, de facto, continuarão a apoiar a América, obviamente que estes são parceiros estratégicos históricos. Mas nós estamos diante de um cenário em que aqueles que fazerem a melhor escolha vão ditar o seu posicionamento daqui a 10, 15 anos, porque estes conflitos que caracterizam a anarquia do atual cenário das relações internacionais é um pouco do que vimos no passado. E aqueles que souberam se posicionar, claro, foram respeitados, uns como superpotência que conhecemos, outros como potências regionais e uns com alguma significância no cenário internacional. Muito bem. Evaldo Isata, gostava que também fizesse aqui uma apresentação em relação ao que o Irão esta semana, através de declarações do seu líder supremo, mas lida por um jornalista, admitiu atacar bases militares nos países vizinhos, mas entretanto também desmentiu ataques na Turquia, por exemplo, que diz nunca ter orientado ataques para a Turquia e mais alguns países vizinhos. Olhando para esta admissão e não admissão, de alguma maneira podemos começar a pensar que aqui um bode expiatório que esteja a ser criado para que se crie inimizade com países muito bem relacionados com o Irão. Sim, e permita-me só aqui em matérias muito breves dar aqui um chega em relação, por exemplo, América e Europa. Muito bem. Estão ligados do ponto de vista civilizacional, é o Ocidente, é a grande religião, o judaísmo e o cristianismo. Mas há mais de 10 anos há um grande autor, um académico que está vivo até agora, e continua a escrever muito, Robert Kagan. Escreveu um grande clássico de relações internacionais, que é O Paraíso e o Poder, onde ele chamava a atenção ao governo americano de que as relações com a Europa e a América iriam azedar, ou seja, o interesse norte-americano já não fazia juízo ao interesse europeu. A Europa, depois da crise que teve, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando começou em 1948, Benelux, e 51 até 1990, estou a pular rapidamente, 92, 93, com a Comissão de Maastricht, a Europa entrou numa dimensão social humana da nova Europa, não mais em entrar em conflitos diretos. Isso é uma realidade e a Europa hoje está muito mais vincada para isso. Por isso é que, do ponto de vista do orçamento militar, a Europa quase que não contribui nada. Quando Donald Trump chegou ao poder, a segurança norte-americana colocaram no tabuleiro da administração americana os maiores projetos norte-americanos. E uma das questões era implementar aquilo que chama-se geopolítico containment, uma contenção geopolítica ao principal vencedor do sistema internacional. Ou seja, o liberalismo internacional está em crise, mas há um ator que muito ganhou com isso, que mais ganhou em termos de investimento, transações, é a China. O mundo ocidental reconheceu que, embora há uma crise internacional do neoliberalismo, mas há um ator que ganhou bastante, que reindustrializou-se, criou uma linha de desenvolvimento muito grande, que é a China. Portanto, o pior inimigo dos Estados Unidos atualmente não é a Rússia, é a China. Aliás, o próprio Francis Fukuyama também escreveu sobre isso. Portanto, há uma intenção clara dos Estados Unidos da América em conter a China em todos os pontos. Aliás, se verificar, é só ir para a questão da Venezuela, onde a China tinha quase investimento de 80% em petróleo. No Médio Oriente, no caso do Irão, a China também tem volumes de negócio a nível de petróleo ao nível mais altos. E se virmos, quase que em todas as regiões onde o Estado chinês atua, o Estado norte-americano e os seus aliados aparecem por detrás também a atuar. Quanto à questão que me colocou, que eu acho que é fundamental, a questão do Irão. O que é que o Irão fez? Os ataques das bases que o Irão, as bases norte-americanas em que o Irão atacou diretamente, era para exercer pressão sobre esses estados e esses estados abandonarem o seguidismo norte-americano. Portanto, é quase que impossível, porque se vimos com atenção, e vou colocar aqui dois cenários importantes. O primeiro cenário é o seguinte: quais são os grandes estados, os grandes pivôs geopolíticos no Médio Oriente?
Portanto, o primeiro Estado, na altura, antes de Israel ascender, conforme ascendeu, era o Egito. O que é que se dá? Há o conflito entre Egito e Israel, e depois surge, surge o Tratado de Camp Taif, né, em matéria de resolução de conflitos, em 1978. O governo americano colocou $5 bilhões naquela altura, que era para colocar fim ao conflito. Portanto, o Egito vendeu a sua soberania em função do poder econômico. Ou seja, atualmente no Médio Oriente, o Estado com maior manobra geopolítica e com maior ação geoestratégia no território, porque geopolítica e geoestratégia são similares, mas não são iguais. A geopolítica ela trabalha muito do ponto de vista do conceito, da perspectiva, do ponto de vista da análise teórica. A geoestratégia tem a ver com a manobra sobre o território, ou seja, a ação militar do poder bélico sobre o território. O que Israel fez? Israel começou a perceber que era momento de reabrir espaço, fazer um grande Israel para poder fazer aquilo que chama uma contenção aos interesses iranianos e outros interesses como os Estados, como também o Iraque. O que é que se passa? Esta pressão que o Irão está a fazer, até certo ponto está a criar um efeito, mas é um efeito muito básico. Por quê? Porque antes desse conflito, os principais líderes do Médio Oriente estiveram na Casa Branca. O príncipe da coroa saudita esteve na Casa Branca. Veja a estratégia do volume de negócio que ele teve. Portanto, há um comprometimento econômico. Quando foi acompanhado do Cristiano Ronaldo. Exatamente. Há um comprometimento econômico muito grande que faz com que, na possibilidade de haver uma crise e uma pressão grande sobre esses Estados para que deixem de estar aliados aos Estados da América, não se consiga em função deste grande período econômico, que na verdade é uma continuação daquilo que o Kissinger já havia feito em 1973, porque o interesse americano no Médio Oriente em relação ao petróleo começou nos anos 60 com pequenas empresas e, portanto, hoje é quase que difícil. E se perceber, deixa aqui que eu termino com um estado importante, dos países ou dos estados que mais mandam estudante para a América, o número 1, Médio Oriente, ou seja, a Arábia Saudita. Eu repito aqui em termos de matéria prática, dos países ou estados que mais mandam estudantes para a América, para terem licenciaturas, mestrado e outras coisas mais, o primeiro país é a Arábia Saudita. O segundo país está a China. É só para perceber a dicotomia que existe entre essa relação e a pressão que mais tarde poderá surgir. Eu creio que poderá surgir alguma pressão importante, mas diferente da Europa, que já tem um caminho preparado, que já tem uma maturidade muito grande, o Médio Oriente, infelizmente, os países ou os Estados árabes, infelizmente ainda não perceberam este momento. E creio que tarde ou cedo também terá uma pressão diferente do ponto de vista da segurança e de outros elementos que podem até confundir a dimensão do próprio Estado. Se é um Estado muçulmano, se é um Estado árabe, ou se é, afinal de contas, uma continuação quase que sigilosa do mundo cristão. Muito bem. E o desmentido que o líder supremo do Irão faz? Diz que há ataques que não são da autoria do seu país. Eles também estão confusos a certo ponto. E entende-se porque, veja o seguinte, primeiro é que do ponto de vista de matéria de negociação internacional, quase que todos os grandes players do Irão para negociar foram mortos. Isto é uma realidade. E isto tem que se explicar em termos de matéria de segurança, mas do ponto de vista do capítulo de espionagem. Quem decretou o avanço da guerra não foram os políticos. Esta guerra, quem acompanha os grandes jornais, Washington Post e outros, vai acompanhar até lá. Os espiões desempenham um papel fundamental sobre as zonas a atacar, os alvos principais. Isso é um trabalho de espionagem muito grande. E quero aqui abrir um capítulo com aqui os meus colegas. A Mossad atualmente, e digo assim, a Mossad não é um serviço de inteligência, a Mossad é um instituto de inteligência. A Mossad atualmente está com cerca de 70 mil oficiais, desculpa. E quando começou a questão, por exemplo, o conflito com a Palestina e com os grupos que consideram-se rebeldes nessa região, até então o serviço de recrutamento da Mossad estava fechado. 2 semanas antes do conflito começar, ele foi aberto. Portanto, é para ver a capacidade da Mossad em desenvolvimento de segurança. E depois tem uma coisa muito interessante, é que a Mossad responde diretamente ao primeiro-ministro. Não responde nem ao presidente, nem a um outro, diretamente ao primeiro-ministro. Portanto, a questão do Irão, e vai se continuar a este momento, tem vezes que ele vai aparecer, porque há muita pressão também sobre essa liderança, em dizer um assunto num dia e no outro dia também podem dizer um outro assunto, tal como também Donald Trump tem estado a fazer e outros, aliás, o próprio Israel também tem estado a fazer isso. Penso que nesse sentido não há nenhum mal, porque tem a ver com o próprio desenvolvimento da guerra. E quero terminar com um fator importante, que é o seguinte. Viu que, primeiro, quando se começa uma guerra, isso é um estudo estratégico, aliás, Elliot Cohen é um dos grandes mentores disso. O comando é político.
são os políticos a comandarem o conflito. Mas à medida em que este conflito vai atingindo escalas muito mais altas, então vai haver uma substituição automática do poder político para o poder militar. Fiquem atentos a esse espetáculo que teremos a oportunidade de poder ver. Muito bem. Tem que ser os grandes estrategas, os grandes generais que conhecem a arte. Muito bem. O Agnaldo e o Listerin querem também comentar em relação a esta questão, mas eu dava aqui ao Listerin e gostava que também aproveitasse para voltar à questão dos navios e dos fuzileiros. Está mesmo em marcha a intenção de Donald Trump avançar por terra? Não, mas nós, sem desprimor de todo o arcabouço aqui apresentado, nós não podemos descartar a grande influência do lobby de Israel. É fundamental isso, e porque, do ponto de vista histórico, temos noção do quanto Israel como tal existe e tem o poderio que tem por um apoio e um esforço ingente consideravelmente da América. Este apoio que hoje está a custar quase a narrativa da diplomacia de crédito da América. E não podemos descartar também, Camangola, que no seio daqueles que aconselham, aqueles que influenciam a tomada de decisão da política norte-americana, que este conflito não apraz a título de crédito, e é bom que fique claro, a América não apraz a título de uma visão mais estratégica apurada, a América não recorre a isso para levantar aqui debates, mas o posicionamento, digamos, do homem da inteligência que abandonou a administração de Trump deixa muito claro, e não é o Terim que está a afirmar, mas também temos evidência. E nós temos que ter um posicionamento muito mais concreto, não só no prisma dos factos que acontecem, mas há coisas que sobem ao fundo. Não estou a dizer somente o posicionamento da América, mas o confusionismo que acontece na administração de Trump deixa um certo ceticismo do que é que se espera para a América. Isto é fundamental. Por que é que eu estou com isso? Fazendo aqui, eu consubstanciando a sua pergunta. É a forma como a América, de vez em quando, mostra que está apto para entender que este conflito vai impactar os parceiros estratégicos, não só na perspectiva da economia, mas também vai pôr em xeque a própria administração de Trump e depois faz o contrário. Vai mandar navios a título de quê? Não é a título de uma pressão posicionamento, porque o lobby de Israel, porque Israel, e temos um companheiro que não está conosco, deve estar nos assistir, afirma sempre que parece que os Estados Unidos da América é vassalo de Israel. Não é mentira, é verdade, porque quando nós falávamos em negociação, e é preciso trazer aqui a técnica do bluff, os americanos, quando fazem isso, e Irão já não acredita, em detrimento do que o presidente Trump apresenta-se. Repara o seguinte, diz que o conflito está prestes a terminar, o seu parceiro estratégico... E aventava uma hipótese de reduzir a força esta semana. Até de negociação, tanto é que a administração do Irão contrapôs em dizer que nós não trouxemos matéria de negociação, guerra de narrativas. Então, que momento mais alto, a título de negociação, a América pode apresentar segurança ao Irão se subscreve e apresenta, só recorremos às redes sociais do presidente Trump, um ponto de vista diferente do que se espera na prática. Camangola, temos que ser coerentes em dizer, Irão compreende e sabe que esta guerra vai ser hostil até os últimos dias. Está preparado para isso. Mas os americanos não estão preparados para entender que o Irão está a resistir, está a ser forte, está a reconstruir a imagem a título de crédito e respeito sobre a sua soberania. E vai ser a segunda vez, como eu subscrevo sempre, dizia Marx, a história no mundo repete-se 2 vezes. Vai ser um momento em que o Irão vai mostrar de novo a sua supremacia, porque aconteceu quando morreu Saddam Hussein. Eu disse isso aqui. E os americanos, mais uma vez, vão reescrever a história com alguns erros táticos no teatro das operações. Quem fez o favor da supremacia do Irão foram os americanos, quando acabaram com o Iraque. Temos que ser perene em dizer isso. E quem tem estado a reescrever uma história complexa, cética, da política norte-americana contra os BRICS, contra a China, tem sido os americanos. Eu já levantei aqui outras perspectivas.
eu disse muito recentemente, e posso publicitar porque foi no tempo certo, estamos na TPA. Eu disse aos caríssimos na altura que se os americanos recuassem a história e pegassem o soft power, a capacidade narrativa e ideológica que sustentou a base da ordem política, tal como faz com os tarifácios, era uma forma mais concreta e inteligente de continuar a fustigar o Irão, em detrimento do que a China faz muito bem. O que a China faz? A China só faz igual o que a América fez no passado. Utilizar o erro do adversário político, transformar numa perspectiva da cooperação win-win, trazer um ideal econômico que não cria hostilidade, estreitar parceiros estratégicos cujo exercício das negociações favorecem os lados. Eu nunca, e com todo o respeito, no momento histórico, a China negociou a título de deixar claro que vai prejudicar outros. Claro que a política, na teoria, é diferente da prática, mas os americanos poderiam muito bem utilizar ainda o soft power que têm para impingir de facto a sua filosofia. Resultado, eu acredito que os americanos vão ter muita dificuldade para descontinuar a capacidade que Israel tem, porque as pessoas não notam, mas eu tenho que dizer, Israel tem estado a confrontar a América. Não só a título das narrativas, de querer continuar enquanto a América presume de uma outra forma, porque quem faz a América continuar a aumentar essa hostilidade não é só porque são estratégias americanas, não. Israel tem estado a obrigar isso. E por último, Camangola. Nós, se olharmos os 21 ou 22 dias de conflito, a crise que o Médio Oriente está a sofrer, e nós já falamos aqui da perspectiva da internacionalização do conflito, não é só um conflito que hoje trava uma frente dos interesses de Israel em detrimento dos Estados Unidos da América. Já podemos falar numa possibilidade de uma terceira guerra mundial? Com estes apelos e algum interesse do Reino Unido em autorizar que os Estados Unidos da América use as suas bases? Nós temos uma escalada de conflito já internacionalizado, mas não é a título de guerras mundiais. Eu preciso deixar isso claro. Agora, mantém-se os interesses nacionais em detrimento do uso da força, traz aqui uma perspectiva de contrabalançarmos o realismo puro, porque os Estados desacreditarem tudo quanto é pacífico, mas nós, enquanto analistas, com dada a segurança, eu vou dizer, na minha perspectiva, não é uma guerra mundial, porque ainda há outras questões por serem, de facto, ainda cauteladas. Agora, há uma internacionalização do conflito, e isto é um facto. Há sequências que impactam, o correto talvez estaríamos a dizer, estamos diante de uma crise econômica mundial, isto é um facto, porque tem estado a refletir na política tradicional também de muitos Estados. Mas não quero aqui afirmar que estamos diante de uma guerra mundial. Muito bem. O Agnaldo vai já também rebater esta questão, mas entretanto eu agrego, estamos a entrar para a 4ª semana. Na minha imaginação, Trump, ao enviar os navios e fuzileiros, deverá estar a fazer contas, porque tinha aventado a hipótese deste ataque ao Irão durar 4 semanas a 6. 4 dias, ele falava de 4 dias. Mas depois avançou 4 semanas a 6. Olha para isso exatamente com essa perspectiva, nem por isso também pode aqui mergulhar um bocado no pensamento dos anteriores. Exatamente. Como primeira nota, eu penso de forma diferente ao meu colega de painel, exata, na questão que tem que ver com os ataques que o Irão dirige aos Estados do Golfo, aos seus vizinhos. Eu não penso que esses ataques visavam dissuadir esses Estados a abandonarem a cooperação militar, se assim podemos dizer. Mas há declarações nesse sentido. Não, eu vou chegar lá. O que é que acontece com a Angola? Isso tem que ser visto na perspectiva tática e operacional. O que é que acontece? O Irão compreende que aquelas bases estão lá para atacá-lo mesmo, numa situação de contenção, de guerra entre os Estados Unidos, entre interesses que envolvem interesses norte-americanos, seja do ponto de vista ideológico e militar envolvendo Israel, seja do ponto de vista geopolítico, energético, envolvendo a China,
e se calhar também a Rússia e os Estados Unidos. O Irão tem compreensão que essas bases estão aí por causa do Irão. Aliás, o ataque foi exatamente efetivado com recurso a essas bases. O Irão tem consciência que aquelas mais de 20 bases estão aí por causa do Irão. Elas estão aí para quê? Para, em termos de operacionalização, tornar os ataques mais, como é que eu posso dizer, mais profundos, mais cirúrgicos, mais certeiros, na perspectiva mesmo da invencibilidade dos Estados Unidos ganharem aquelas guerras. Aquela guerra, aquelas bases, aqueles acordos surgem com mais peso no quadro da Guerra do Golfo, quando o Iraque perde com o Irão e toma o Kuwait. O Saddam toma o Kuwait porque o Saddam estava numa situação difícil, os Estados Unidos abandonaram-no, ele tinha o seu exército destruído, tinha o país atolado em dívidas e também bem destruído, precisava de ficar com algo de grande valor, então atacou o Kuwait. E quando os Estados Unidos avançam a favor do Kuwait, aqueles Estados ficam convencidos de que é fundamental ter bases norte-americanas naqueles Estados para que, se houver situações, porque eles estão contendores, além da questão de Israel, aqueles Estados têm problemas graves de natureza religiosa. E eu vou chegar já na questão da Turquia, ou seja, de otomanos e persas. Eu vou chegar lá. Eles também têm os seus problemas. E esses problemas que eles têm, que sustentou também a guerra entre o Iraque e o Irão. Então, eles ficam convencidos que é melhor ter essas bases, vai possibilitar a segurança deles, e num quadro de guerra eles podem vencer. É assim que o Irão entende que, primeiro, do ponto de vista tático, tornando aquelas bases inoperantes mediante os ataques, faz com que os Estados Unidos fiquem com dificuldade de aplicar a sua tática militar. É o que está a acontecer. Do ponto de vista operacional, aquelas bases não vão servir de verdadeiras bases para atacar o Irão. Eu vou dar um exemplo. Do Catar para o Irão, a margem, ao nível do Golfo Pérsico, de uma margem a outra, são cerca de quase 300 quilômetros. Estamos a falar de 30 minutos para os Estados Unidos atacar o Irão a partir daquelas bases. Com esse ataque que o Irão empenhou contra essas bases, obrigaram os norte-americanos a sair. E, por exemplo, até essa base britânica agora que os britânicos permitiram aos Estados Unidos usar, San Diego, penso que é assim, depois eu vou ver o nome da base, obrigam os norte-americanos a afastarem-se bastante e terem que ir para bases distantes. Por exemplo, não é à toa que os Estados Unidos teve que empenhar, ou vai empenhar, mas eu acho que empenhou mesmo, o B-52. O B-52 é um bombardeio apropriado para fazer ataques vindo de bases distantes. Se fosse com recurso a essas bases do Golfo, os Estados Unidos não usaria o B-52, talvez usaria o B-1, ou usaria os caças normais, que são os F-35, por aí fora. Então, isso é uma questão de tática e operacionalidade. É um campo da segurança muito profundo que nós temos que, naturalmente, indo compreendendo. Agora, relativamente à questão que me coloca do envio de tropas, eu vou olhar essa questão em dois segmentos. Mas há um elemento importante. É importante ter em linha de conta que Donald Trump tem que fazer alguma coisa para garantir a questão, aquilo que eu chamo de autoridade e projeção de poder, porque Donald Trump assinou pactos, um conjunto de pactos com aqueles Estados do Golfo, de que os Estados Unidos garantem a segurança daqueles Estados. E neste momento, essa questão da garantia da segurança dos Estados do Golfo por parte dos Estados Unidos, ela está numa situação praticamente que se esfumou. E há necessidade do presidente norte-americano, porque na Casa Branca tem gente que pensa sobre segurança. O presidente pode ser responsável, mas tem gente que conversa com o presidente. Senhor presidente, nós, um único país, tirou a nossa autoridade e a projeção do nosso poder ao nível do Golfo. Nós deixamos os nossos companheiros, parceiros, sem proteção. Então, há necessidade dele fazer isso. Agora, há duas análises que se impõem aqui. Uma análise é dos Estados Unidos, por uma questão até também de dignidade, abrir o Estreito de Hormuz. Muito por causa da forma jocosa
que os parceiros da NATO tratam sobre essa situação, outro que é a questão do orgulho. Então, parece-me que o que os Estados Unidos querem fazer? Querem usar o B, porque o B-52 já foi visto a descolar da base de Diego Garcia. O B-52 é um bombardeio super pesado, consegue fazer quase 15 horas de voo, é extraordinário. Não existe caças com essa capacidade, por isso é que ele é mesmo um bombardeio. O B-52 vai bombardear as bases fixas terrestres que o Irão tem naquela região e depois as forças norte-americanas se instalarem lá. Mas isso me parece que não faz sentido. Por que não faz sentido? O Irão na região, além das bases terrestres fixas, tem as chamadas bases terrestres móveis, que são aqueles lançadores de mísseis antinavios que disparam os mísseis, isso é o chamado shoot and scoot, dispara, depois foge. Mas depois tem as chamadas bases móveis. Nós estamos a falar de plataformas em forma de enxames, de abelhas e marimbondos, estamos a falar de chatas, enfim, com capacidades também de carregar mísseis antinavios médios, capazes de desfazer qualquer tipo de atividade ao nível do estreito. Há também a questão das bombas aquáticas, que são milhares de bombas que estão aí naquela região. Há também a questão das chamadas bases subterrâneas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a ilha de Queixim. A ilha de Queixim, que é uma ilha estratégica, porque ela está mesmo na parte navegável de entrada do estreito, é uma ilha com quase 1.500 quilômetros, ou seja, ela é 2 vezes maior que o Bahrein. O Bahrein tem 700 a 800 quilômetros. E essa ilha, ela está bem fortificada em termos militares. E depois existem tantas outras, como a Kish, a Abu Musa. Essas ilhas todas fortificam a capacidade do Irão de ter poder, controlo daquela região. Agora, há uma segunda que para mim é que faz mais lógica. É dos Estados Unidos enviarem forças para reforçar o contingente norte-americano de mais de 50 mil militares que estão espalhados ao nível dos Estados do Golfo, por causa da situação que eu falava inicialmente, que os Estados Unidos devem garantir a segurança dos seus aliados, devem passar essa mensagem. Há outra questão também que o Kamangula, já para concluir, para monopolizar o tempo, que tem que ver com a questão da Turquia. É assim, os turcos têm plena consciência do que é que pode dar origem numa guerra entre otomanos e persas. O Irão não é um país árabe. A Turquia não é um país árabe. Embora eles se posicionam como potências, praticamente depois de Israel, são eles as grandes potências, porque do ponto de vista étnico do arabismo, é a Arábia Saudita que é a fonte, que é a mãe do arabismo. Mas a Arábia Saudita tem pouca expressão em termos militares, naturalmente nós já demos conta disso. Mas há algo que os une, que é a religião islâmica. Uma coisa é o árabe, outra coisa é o islamismo. Os dois não são árabes. E a Turquia tem plena consciência do que daria origem a uma guerra entre esses dois estados. E a perpassar a questão militar e poderia atingir níveis como o da guerra entre o Iraque e o Irão. Ou seja, estariam aí 10 anos a fazer guerra e a Turquia não quer isso. Parece-nos aqui que os Estados Unidos e Israel atacam a Turquia, porque sabem que a Turquia, além de ser uma potência militar, também é uma potência no campo tecnológico militar, no sentido da Turquia fazer o trabalho que os Estados Unidos e Israel não estão a conseguir fazer com o Irão, como foi no passado entre o Iraque e o Irão. Muito bem. Agnaldo, Pedro Banga, esta semana Donald Trump conseguiu levantar as sanções contra o petróleo que tinha imposto contra a Rússia e aventa a hipótese de fazer o mesmo com o Irão. Ou seja, se quisermos, é resultado da pressão que está a sofrer. E também do impacto económico que esta guerra está a provocar. O preço do petróleo está cada vez mais a subir, os países estão a ressentir-se disso e teve de olhar o mal menor para tentar cozer-se.
Pronto, nós aqui analisando esse problema do ponto de vista, ou melhor, podemos analisar esse problema do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, podemos dizer que estamos diante de uma crise energética global que afeta todos os parceiros econômicos e não só. Porque nessa altura conseguimos ver que, embora volátil, o preço do barril de petróleo já não baixa dos 3 dígitos. E o que se teme é o preço do petróleo subir ali entre 150 e 200 dólares por barril. Ali estaríamos falando de uma verdadeira crise energética global. Não deixa também não nos vai deixar de pensarmos que, se chegarmos até esse ponto, Donald Trump estaria a ser pressionado mais ainda, não só em termos internos, como em termos externos, para poder levar o Irão a uma mesa de negociação. Mas, ainda do ponto de vista econômico, podemos dizer que existem países que, de uma forma direta, sentem essa crise econômica como uma vantagem ou ganho, porque aqueles países que são verdadeiramente exportadores de petróleo, de gás, diretamente conseguem ter uma receita maior na exportação desses produtos, e a outros países, contrariamente, sentem que países que naturalmente são importadores de petróleo, de gás, por excelência, esses também, de uma forma ou de outra, sentem que, de uma forma direta, estão a ser prejudicados pelo preço excessivo do petróleo. Tanto é assim que, se virmos alguns países que mais sofrem com a subida do petróleo, são os que mais apelam para um cessar-fogo imediato, que não está a ser fácil, porque nessa altura Donald Trump não quererá recuar as suas tropas, porque pareceria fraqueza e até mesmo podemos chamar isso de uma derrota, porque a guerra custa dinheiro. Já está-se a falar num gasto só da parte dos norte-americanos entre 1 bilhão a 2 bilhões em 4 semanas. Por dia. 4 semamas de guerra. Uma Patriota custa 1 bilhão, só uma bateria do Patriota? Sim, sem falar das percas de aeronaves, que muitos deles até não são reportados, não chegam até a ser falados, mas é um problema a crise do petróleo. Por isso Donald Trump, inteligentemente, levanta a sanção para a Rússia, que nessa altura vai respirar, porque vai encaixar algum dinheiro para poder manter a guerra com a Ucrânia, porque parece mentira, a Rússia já aguentou bastante. Muita gente, até grandes especialistas, diziam que a Rússia não poderia aguentar mais de 6 meses, mas vimos que, de uma forma inteligente, Putin foi procurando outros parceiros que lhe fizeram ganhar um oxigênio. E eu penso que levantar a sanção para o Irã
seria um elemento estratégico para ver se o Estreito de Hormuz seja aberto. Amolecer aí o adversário. Porque de onde é que ia passar o petróleo e o gás iraniano? Justamente naquele corredor que está cheio de minas subaquáticas, mas não sabemos realmente qual é a quantidade. Fala-se de 50 minas a 100 minas, quando eles dizem que tem entre 2.000 a 6.000 minas. Pronto, estamos aí na incerteza, mas eu penso que se vier a se concretizar o levantamento das sanções sobre o petróleo e o gás iraniano, é mais na perspectiva de poder de Hormuz. Muito bem. Também tem a questão dos drones. O Irã também é uma potência em termos de fabrico e projeção de drones. Sim, para muitas partes do mundo, sim, sobretudo sim. na sua área Vital, que é aí no Golfo Pérsico. Exatamente. maiores Mas vocês querem rebater Não, tem essa só um questão? ponto. Porque eu gostava já de passar. Temos a questão também de breve Cuba. mesmo, é sim, assim. sim. As bases no Médio Oriente, elas não estão para atacar o Irão. Elas estão para defender o interesse norte-americano. E isso só é possível E neste momento, quem ameaça o interesse... Só é possível compreendermos se nós lemos a doutrina de segurança americana. E vou explicar aqui, muito simples. A raiz da doutrina de segurança militar americana é o seguinte: não aceitar pares competitivos. Eles pensaram na posição da possibilidade de um dia surgir uma região, um Estado que se torne um império ao nível americano. Diferente, por exemplo, da raiz de segurança da União da Rússia, que é não intervenção, é você não se intrometer na questão da Rússia, que é a raiz. A doutrina norte-americana é não aceitar pares competitivos. Então, criou-se essas bases todas em função dos vários conflitos. Não é diretamente para o Irão. Mas há uma coisa fundamental que temos que compreender. O Médio Oriente é das regiões mais conturbadas de todo o mundo. E no Médio Oriente, ainda que os americanos vençam essa guerra, isso não vai ditar nem o fim do Islão, nem de todos aqueles movimentos. Por uma coisa muito simples. No Médio Oriente, quem estuda a geopolítica da região sabe muito bem sobre isso. Esses combatentes, esses militares, não defendem simplesmente o orgulho do país, eles defendem a questão da terra. E a terra tem um sinônimo de sacralidade. É algo muito profundo para eles. E isso está ligado à dimensão religiosa. Portanto, quando se fala do profeta Maomé, ele é equiparado a Cristo, ou a Jesus Cristo, por exemplo, no mundo cristão. Esse é digamos, o grande cavalo de Troia, que torna-se uma energia, um combustível para a continuação desses indivíduos lutarem. E há muitos heróis. Aliás, quem leu muito bem o livro do Kissinger, A Ordem Mundial, o Kissinger explica profundamente o que é o Médio Oriente. Aí nasceram reis e imperadores, morreram aí. Há um sinônimo de sacralidade. A terra é algo sagrado. Eles lutam para defender algo muito profundo, muito mais do que aquilo que os americanos lutam simplesmente, que é para defender uma questão de negócio econômico. E para terminar, uma coisa que eu acho que é fundamental é o seguinte, tem a ver com... Primeiro, Donald Trump, quando chegou ao poder, encontrou um sistema internacional, uma economia liberal em colapso, mas não percebeu a imagem e o uso real do smart power, que o próprio Joseph Nash escreveu, que é o poder inteligente, que é colocar a América, ou seja, dar as capacidades da América de conviver até com os adversários. O smart power era olhar, por exemplo, não vamos projetar a nossa cultura, uma cultura mais influente do mundo, mas vamos olhar a um Estado que tem interesses similares, e isso era possível por intermédio do neoliberalismo. Donald Trump, quando chegou ao poder, o que fez? Atacou primeiro a Europa, que era um aliado, muito interessante, obrigou os que têm que... Vou retirar o financiamento da NATO, tentou tomar regiões da Europa que era quase que impensável. Portanto, isto acaba por beliscar toda a relação do Donald Trump e a projeção do poder, e eu termino com isso. A América não é uma potência que ataca de forma isolada, sempre atacou de forma em conjunto. Por isso é que quando se fala do Ocidente, está-se a falar da União Anglo-Americana entre a Inglaterra, que era o primeiro império que criou a América, depois os Estados Unidos da América, como o Império Romano, atacar e defender em bloco. Este ataque unilateral dos Estados Unidos da América e Israel, para não falar da questão do Senado, das questões internas que todo mundo já domina, que tinha que consultar o Senado, enfim, que é a Câmara Alta do Poder Legislativo, e para não dizer também dos níveis de protesto que o Donald Trump vai encontrando na América. E, aliás, o Donald Trump tem um problema muito grave, que um presidente precisa falar menos e agir mais. O Donald Trump é aquele que coloca o discurso
em primeiro lugar, quando deveria ser a estratégia depois do discurso. Portanto, eu não vou queimar o tempo, eu vou deixar aqui o Tamangula. Permita-me Isso só, é fundamental. não estou a replicar o que o meu colega Mas com objetividade. acabou de falar, só vou completar, porque eu e ele até falamos da mesma coisa, só faltou completar. Os interesses de um Estado, eles estão diversos, mas fundamentalmente político, econômico e militar. E aquelas bases, elas visam os interesses militares. Não é à toa que há coisa de 5 meses, eu penso, os Estados Unidos atacou o Irão a partir da base de quê? Qatar e o Emirado Árabes Unidos. O que é que o Irão fez? Atacou aquela base. Aquelas bases estão lá e elas se intensificaram na década de 90, depois da Revolução, aquela coisa toda. Aquilo visava mesmo, porque o maior adversário dos Estados Unidos na região é mesmo dos Estados Unidos e de Israel, é o Irão. É o que mais rivaliza com os Estados Unidos. E o Isa está a falar o que eu concordo. E vou completar também. Aí tem 2 problemas, questões religiosas e a questão étnica. Basta a questão de 2 estados, do Estado palestino existir, a crise de fundo termina e eles ficam com o problema deles religioso entre xiitas e sunitas. Muito bem. Um problema que eles até conseguem lidar. O que eles não conseguem lidar vamos rapidamente olhar para... do genocídio dos palestinos. Aguinaldo, vamos olhar para outro tema, porque o tempo já começa a nos pressionar. Esta semana também Cuba esteve na imprensa e agora, ontem mesmo, o presidente cubano disse que o país está a preparar-se para a possível agressão norte-americana. O líder cubano citou Donald Trump, dizendo que está a ser exercida contra a ilha toda uma pressão que Havana, de alguma maneira, começa a ressentir-se, não obstante a crise que está a viver depois de Nicolás Maduro ser levado para os Estados Unidos da América. E Donald Trump, também respondendo aqui a perguntas de jornalistas, afirmou que toda a vida ouviu falar de Cuba e dos Estados Unidos da América, quando os Estados Unidos da América iriam exatamente dar fim a isso, e ele acha que terá a honra de tomar Cuba. O Médio Oriente está aí, está quente ainda, mas Trump já começa a pensar numa outra empreitada. Eu começava pelo Pedro Banga, com objetividade, porque daqui a pouco vamos terminar, para fazer a sua análise em relação a esta vontade de Trump querer deixar esse fogo ainda aceso e tentar e procurar acender um outro. Sim, essa vontade norte-americana de poder anexar, isso não é tomar, é anexar mesmo a Cuba, a seu território, é uma questão de segurança. E é uma perspectiva que já vem desde John Kennedy. Lembramos aqui do período em que se deu a crise dos mísseis cubanos. Naquela altura, John Kennedy já havia feito uma operação para tomar a ilha do... como chama a ilha? Guantánamo? Não, desculpa, dos porcos. A Ilha dos Porcos. A Baía dos Porcos, perdão, que foi uma operação falhada, frustrada, mas o sonho do americano poder anexar a ilha, porque, vejamos, nós sabemos que a Cuba não possui grandes riquezas, ou melhor, não possui riqueza. É um país modesto, um país sem grandes riquezas que podemos dizer que o Trump ou os americanos vão para lá tomar por conta da riqueza, mas sim por conta da posição geopolítica, que, por exemplo, conseguimos ver que Havana está a 145 quilômetros da Flórida. Quem toma Havana, esse era o medo que John Kennedy tinha na altura, em 1962, que a União Soviética, a ter uma cooperação direita com a Cuba e colocar ali os seus mísseis nucleares
pudesse, naquela corrida da Guerra Fria, poder tomar qualquer partido daquela vantagem e começar uma guerra nuclear com os Estados Unidos. Os Estados Unidos perderia porque tomaria um ataque a partir da Rússia, de Cuba, com um equipamento sofisticado, conforme já na altura tinha a Rússia, seria devastadora para os norte-americanos. Mas eu penso ainda que Trump, nessa altura, está com uma retórica dissuasória simplesmente para pressionar. Ele quer asfixiar o governo cubano. Mas o governo cubano já admitiu que está dependente e aberto para negociações. Sim, mas nunca vai aceitar e admitiu mesmo estar em curso negociações. Mas a anexação não será possível. Daí por uma questão de orgulho nacional. Daí que tenha saído agora de que o país está a preparar-se para a agressão. É uma forma de tentar... Sim, mas sabemos nós, não vamos... Pronto, embora tenha tido algumas falhas nos ataques norte-americanos, mas vamos ser realistas, Cuba não tem condições de travar uma guerra direita com os Estados Unidos da América. Terim, Donald Trump diz que vai exatamente avançar para Cuba e fazer de Cuba o que ele quiser. Não necessariamente precisa fazer uso da força. E inúmeras vezes que me foi questionado sobre Cuba, eu tenho uma posição e vou continuar a defender essa. Os americanos, pela capacidade econômica, técnica e por ser daqueles estados que se considerar-se a superpotência em detrimento dos grandes fatores de poder que têm, não pode subscrever Cuba como uma ameaça. Pelo contrário, Cuba resistiu não só na perspectiva de um simbolismo, porque na altura, quando se criou condições para fazer uma transição de regime, se assim poderia dizer, ou de realidade puramente política e social, na altura o presidente Obama ofereceu condições necessárias e estava-se a criar condições também para isto. Quando o presidente Trump entrou, criou uma grande ruptura naquilo que estava a ser desenhado. Temos C-40 em dizer. Agora, dizer que Cuba vai ser invadido é mais um momento para, de facto, claudicar o respeito que se tem da diplomacia norte-americana. Quando Cuba mostra-se que está numa crise total, repara o seguinte, um país está sobre as escuras total. Um país que não tem uma estabilidade macroeconômica depende de terceiros. Faz um pronunciamento em rede televisiva pública que estão diante de um momento mais, digamos, mais alto de transformação até de regime político. Claro que não necessariamente há que se gastar recursos técnico-militares para se atacar Cuba. E o outro diapasão que eu posso levantar, uma outra perspectiva. Naturalmente, os americanos podem trazer a Cuba para cá, independentemente da conservação, do simbolismo, da essência do socialismo puro. Cuba pode, de facto, no momento em que está, ser uma oportunidade para os americanos aplicarem o soft power, ou seja, impingir na Cuba, do ponto de vista material, não só a título de recurso, porque Cuba é um país pobre, indevidamente do ponto de vista moral, por via de ajudas no quesito macroeconômico, no quesito de potencializar Cuba, ou seja, criar condições que Cuba, de facto, passa por uma transição significativa e passa a ser comprometido aos Estados Unidos da América, ao invés, porque não representa perigo, reitero, de trabalhar numa narrativa de anarquia total, porque a América já soma várias. E também seria uma oportunidade, já para terminar, de trazer uma outra configuração da história da administração de Trump. Porque também são aqueles que defendem os projetos de paz. Então não há necessidade para isso. Muito bem. Osvaldo Isata, objetividade nessa questão. Olha, que se está a projetar? É simples. Em 1959, Cuba era um país capitalista, com Fulgênio Batista, que era um player norte-americano. Depois daí, Cuba entrou
em um outro regime. Mas o que é certo é que em 1962-63, o presidente Fidel Castro esteve em Washington, D.C. E numa entrevista perguntaram-lhe se iria organizar eleições. Ele disse, sim, vamos organizar eleições. Mas nós não gostaríamos de organizar as eleições já agora, porque se nós organizarmos, o meu partido vai ganhar e ganharemos muito bem. Como queremos ser justos, então entendemos que vamos dar algum tempinho para que os outros, então, criem as condições para que tenhamos um processo eleitoral coeso. Infelizmente, Fidel Castro chegou ao poder e nunca mais saiu, até a sua morte. Portanto, eu digo sempre, eu sou angolano, não tenho outro país, respeito aqueles que se consideram que são americanos, são russos, são franceses, isso não é, para mim, é algo normal. Muito bem. O que é que nós temos? Deixa eu terminar. Sim, sim. O que é que nós temos? Cuba está aos pedaços. Quando um país, do ponto de vista geopolítico, estiver aos pedaços, o país mais próximo tem que pensar duplamente, ou seja, tem que pensar do ponto de vista estratégico. Ou tomar para si, ou então esperar que o seu adversário o tome e seja uma ameaça direta para si. Aquilo que eu disse, dilema de segurança. A questão dos mísseis, os Stinger que se colocaram aí, eram mísseis, não era arma nuclear, e isso é resultado de uma ação norte-americana na Turquia. Portanto, a União Soviética, naquela altura, só repostou. Mas é uma questão de fundo, tem que estudar a questão da espionagem. Não foi o Kennedy que queria fazer guerra diretamente com a Cuba, nem tomar Cuba. O Serviço de Inteligência, no caso, que é uma agência de espionagem internacional, a CIA, queriam que se invadisse Cuba, porque há um lobby muito grande das armas, que é do complexo industrial americano, que se sabe, tem o lobby dos judeus, que é o lobby sionista, o lobby do petróleo e o lobby do complexo de armamento. Queriam que um certo número, uma certa elite, gostariam de ter a boa vida que tinham antes, em Havana, enfim. Então havia um grande interesse de Kennedy de espoletar um comando que tinha que tomar decisão perante coisa, para que se tomasse Cuba. Para fecho? Kennedy, inteligentemente, isso até está em documentos de segurança desclassificados. Eu imprimi alguns documentos que a CIA desclassificou. Não aceitou com que se invadisse Cuba. O que é que sucedeu? Numa noite ele recebe um telefonema: senhor presidente, nós temos os russos aqui a X metro. Que era uma forma de pressionar o presidente Kennedy, e isso estuda-se em política norte-americana que nós estudamos com dinheiro desse governo angolano, a fazer uma invasão diretamente para Cuba. Portanto, o processo de decisão foi mais lento e, infelizmente, Cuba resistiu. E o que nós queremos é que se encontrem caminhos alternativos para que Cuba resista enquanto o país não seja uma parte muito bem. Dos Estados Unidos. Osvaldo, são 23 horas. Agnaldo, vou dar-lhe apenas 30 segundos para festejar. O ônus do prejuízo. E infelizmente o tempo não está a nosso favor. A verdade é que os mísseis da Turquia de lá não saíram, continuam lá. Mas pronto, é assim, isso é a extensão, a continuidade da doutrina moral do Divino Manifesto e do excepcionalismo norte-americano. São doutrinas norte-americanas que têm que ver com a questão da projeção de poder deles no espaço geopolítico. Que é espaço dos norte-americanos? Temos que ser realistas. Aquilo é espaço dos norte-americanos. E no realismo deve-se respeitar isso. Cuba está numa situação de criogenia. Morte, eutanásia, praticamente, e a seguir vai entrar num sono criogénico. Nós estamos a falar de um país que produz entre 20 a 30 mil barris de petróleo dia, mas precisa de 130 barris de petróleo dia, ou seja, não consegue suprir cerca de 80% do seu petróleo. Se no Médio Oriente, o facto do petróleo das monarquias do Golfo não sair para vender traz problemas a eles e a todo o sistema mundial. Imagina Cuba. Agora, Donald Trump não vai conseguir tomar Cuba com o espaço e o mar. Agnaldo, vai ter que colocar tropa no terreno. E isso já tivemos a experiência que os Estados Unidos não conseguem fazer isso bem, sobretudo em Cuba. Mas muito obrigado. O tempo como me ajuda. Exatamente. Vamos voltar a essas questões. Aliás, o mundo, hoje por hoje, vai produzindo novos factos nesses pilares que temos estado aqui a observar já há algumas semanas. Osvaldo Isata, Agnaldo Ramos, Pedro Banga e Luís Terim, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Poderíamos ter falado de outros assuntos, mas entretanto o tempo não foi nosso amigo. Já se previu. Continuação de bom sábado. Obrigado. E vou aqui agradecer também aos telespectadores. Amanhã eu volto para o Jornal da Tarde. Até lá.